Olá, estamos aqui novamente para falar da Lei 13.460 de 2017, com o Patrick, nosso ouvidor aqui do Tribunal de Contas do Paraná. E no vídeo anterior, nós verificamos que a lei já está em pleno vigor, certo? Sendo assim, conhecemos as classificações dadas por ela e verificamos os pontos importantes de lei. Então explique para a gente os pontos que você destacou, é possível? Com certeza é possível, mas vamos lá. A lei ela trouxe, como a gente fixou no vídeo anterior, ela trouxe diversos pontos importantes. Dentre eles, o que eu destaco aqui é a questão que a lei trouxe alguns critérios de qualidade. E o que seriam esses critérios de qualidade? A lei fixou a observância para aquele que presta o serviço público, o respeito, que ao meu ver não precisaria nem estar escrito em lei, mas até porque o cidadão ele paga, trabalha 4 meses apenas para pagar impostos para ter um serviço de qualidade. Então o mínimo que se exige daquele que presta o serviço é a prestação de um serviço adequado e respeitoso, né? E zeloso com aquele com quem procura. Mas a lei trouxe essa questão, trouxe o respeito ao usuário do serviço público, ela trouxe a necessidade da cortesia no atendimento público, porque os anseios de quem procura o serviço público é muito diferente daquele que está prestando o serviço público. A gente não sabe o que está imbuído aquele que está procurando o serviço público, então nós temos que procurar sempre ser cortês. Ainda que muitas vezes aquele que busca o serviço público venha de uma forma não satisfatória, mas a gente não sabe o que levou ele a chegar àquela situação, talvez por uma série de fatores na má prestação do serviço público. A lei também consignou como um critério de qualidade a questão da observância da ordem de chegada no atendimento. Por quê? Justamente para eliminar aquelas questões que, mas é meu amigo, dá um jeito, dá prioridade para mim. Não, todos são iguais, todos merecem o mesmo tratamento perante a administração pública. E a lei consignou isso nessa lei como um critério de qualidade. Tá? A lei também colocou a necessidade de cumprimento de prazos e procedimentos. Porque não é só no nosso dia a dia, nas nossas relações particulares, que nós devemos cumprir com as nossas obrigações. A administração pública, como prestadora de um serviço público, tem prazos a cumprir e tem que respeitar esses prazos perante a sociedade. Então, o cumprimento de prazos e procedimentos também é fundamental e foi elencado como um critério de qualidade. Tá? A igualdade no tratamento, aquilo que eu disse, que ninguém, só porque é amigo, deve receber um tratamento diferenciado. A lei colocou que todos merecem o mesmo tratamento. A lei consignou como um critério ainda de qualidade a eliminação de formalidades. Tá? Um exemplo bem claro disso é a autenticação de documentos. Hoje nós temos uma lei federal que trata disso e essa lei coloca que não precisa mais requerer que o cidadão vá lá, autentique 300 páginas do seu RG para conseguir uma cópia de um documento. Nós, enquanto agentes públicos, podemos fazer essa autenticação desse documento ao cidadão. Nós temos a fé pública, nós não podemos esquecer disso, tá? Outro ponto que é interessante colocar é que nós não sabemos muitas vezes quem está do outro lado do balcão nos procurando. Então, por não saber quem está recepcionando aquela informação, que a lei trouxe a necessidade de uma linguagem cidadã, ou seja, uma linguagem acessível que qualquer pessoa possa compreender, e trouxe ainda como um critério de qualidade a eliminação de barreiras, de formalidades, para que o cidadão possa ter acesso e, acima de tudo, participar da gestão pública. O que é interessante destacar que a lei também trouxe, aí já não no critério de qualidade, mas fixou muito bem, é a necessidade dos cuidados com os dados pessoais. Por quê? A gente tem que pensar que aquele que está participando da gestão pública por meio de uma manifestação, ou seja, trazendo ainda que seja uma reclamação, uma solicitação, muitas vezes ele se expõe para fazer isso. Então, o órgão que recepcionar aquela demanda tem que proteger os dados dele. E isso vem muito de encontro à Lei 12.527, de 2011, que é justamente a Lei de Acesso à Informação. Então, a proteção e a guarda de dados é de responsabilidade daquele que presta o serviço público. Outro ponto que aqui é legal, Débora, colocar é que a lei, visando garantir a participação do usuário do serviço público, que foi como ela chamou o cidadão, vamos assim dizer, né, na lei, ela deixou bem claro que o cidadão pode apresentar sua manifestação ao órgão público e ela trouxe a questão do preferencialmente a ouvidoria. Se não tiver ouvidoria, é necessário que tenha ao menos um canal de comunicação por onde o cidadão possa se manifestar, por onde o cidadão possa apresentar sua reivindicação, por onde o cidadão, acima de tudo, possa participar da gestão pública. Tá? E, como eu disse e comentamos lá nos vídeos iniciais, por manifestações a gente entende uma reclamação, uma solicitação, um elogio, uma sugestão, tudo galgado nos termos da lei. Tá?
E aqui é um ponto que merece destaque, e eu ressalto, a lei não obrigou a existência de uma ouvidoria. Ela fixou a necessidade de um canal de comunicação por onde o cidadão possa se manifestar. Tá? Contudo, ela tem um capítulo próprio sobre a ouvidoria, com diversos artigos, diversos incisos, em que fixa até responsabilidades para a ouvidoria. Mas aqui eu não vou entrar no mérito da ouvidoria, porque eu vou deixar para que a gente faça uma conversa toda especial sobre essa, porque é um assunto que eu gosto muito. E seguindo esse conceito que a lei trouxe, que não precisa necessariamente de uma ouvidoria, a lei, ao mesmo tempo, ela, como eu disse, ela trouxe um capítulo próprio de ouvidoria, mas consignou que, não havendo ouvidoria, deve haver um canal específico para onde o cidadão possa se manifestar. E esse canal por onde o cidadão possa se manifestar, tem que haver um acompanhamento, tem que haver resposta, ou seja, não é algo só de entrada, é um canal de comunicação. Tá? Então é interessante, um exemplo, pode ter um Fale Conosco, não tem problema. Se essa for a forma com que a entidade pública vai permitir com que o cidadão participe da gestão pública, perfeito. Mas eu aqui sustento, até aproveitando fazendo um jabá, que as entidades públicas tenham ouvidorias. Ouvidorias como uma ferramenta de discussão e de participação da sociedade. Que a ouvidoria seja tido como uma ferramenta, a ponte que faça a ligação entre o cidadão e o órgão. Então eu sustento muito claramente a necessidade de ter uma ouvidoria, em que pese a lei não assim determinar. E a lei, quando falou do campo da apresentação de manifestação, ela foi muito abrangente, porque ela trouxe que o cidadão, ela trouxe a possibilidade da manifestação do cidadão preferencialmente por modo eletrônico. Mas ela não consignou esse como única ferramenta de comunicação. Ela trouxe que aquele que for permitir que o cidadão se manifeste com o serviço, participe de gestão pública por intermédio de uma manifestação, possa o fazer de forma presencial, de forma escrita, ou seja, escrita tanto por meio eletrônico quanto por carta convencional. Ela trouxe a questão que, se for feito de forma presencial, essa manifestação deve ser levada a termo e depois registrada em um sistema próprio. Então ela trouxe diversas formas, sem contar telefones, 0800 e outras ferramentas de comunicação. Então a lei foi muito abrangente nesse aspecto. O importante é o quê? Que tenha formas onde o cidadão possa participar da gestão pública. Tá? A lei também consignou, e aqui é de fundamental importância, é a questão da avaliação continuada do serviço público. O que seria isso? Quem procura um serviço público quer receber um serviço de qualidade. Mas não adianta nada a entidade pública fazer uma entrega e não saber se aquele serviço está sendo bem prestado. Então foi consignado que a administração pública deve fazer uma avaliação no mínimo, anualmente sobre os serviços prestados. E ela trouxe alguns prismas dessa avaliação que deve ser seguido, em especial quanto à satisfação do usuário do serviço público, ou seja, o meu usuário está satisfeito com o que eu estou entregando para ele, o que ele procurou era o que foi entregue. Está sendo questionado quanto à qualidade desse serviço, porque não basta entregar. Foi entregue no prazo? É um critério de qualidade. Tá? E a lei também coloca que seja avaliado esses prazos que são colocados, se estão sendo cumpridos. Ela coloca que também seja avaliada a quantidade de atendimentos recebidos e da onde são aqueles atendimentos. Por quê? Como eu disse, eu estou entregando, mas eu estou entregando com qualidade? Eu estou entregando no prazo? Mas as minhas demandas são mais concentradas nessa área. Então, é nessa área que eu tenho que agir. Então, a lei trouxe essa necessidade de se avaliar e, acima de tudo, que é primordial, de publicar essa avaliação em sites. Ou seja, da publicidade ao ato para que a sociedade possa ver. E, acima de tudo, que seja demonstrado quais foram as providências adotadas para a melhoria do serviço público. Então veja como é interessante a lei, não só trouxe a questão da participação, mas fixou a defesa, os direitos e, acima de tudo, primou pela qualidade do serviço público de forma continuada. Então, Patrick, essa é só uma parte, né? Com certeza. Porque tem mais aí pela frente. Hoje a gente ficou sabendo dos direitos da lei, mas terão ainda os deveres e o menu, né, Patrick? O menu do cidadão. Como eu costumo dizer, você vai entender no próximo vídeo. Fique ligado, no próximo vídeo você terá mais detalhes sobre essa lei. Obrigada pela sua participação. Até a próxima. Tchau!